E agora chegou o momento para você escolher as suas fotos. Vamos lá comigo? Eu vou te dar dicas muito preciosas. Eu sou a Ariana Aguiar, fotógrafa, e se você chegou até aqui é porque você precisa passar por esse processo de escolher as suas fotos, seja por mim, porque você é o meu cliente, ou também porque você está passando esse processo com algum outro fotógrafo e eu quero dividir um pouquinho da minha experiência com você. Eu espero que você goste. Bom, a primeira dica que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: faça disso um momento especial. Eu sei que se for comigo, você tem aí provavelmente muitas fotos e às vezes você pode se sentir assim um pouco perdido nesse processo. Que fotos são importantes para eu colocar no meu álbum? O que não é tão relevante? A gente vai chegar lá, tenha calma. Mas acima de tudo, faça disso um processo agradável, um processo do qual vocês, se for casamento, se for aniversário, seja o que for o tema das fotos que você vai compor seu álbum, tente novamente ver essas fotos de uma maneira calma, prestando atenção em cada detalhe, em cada momento, porque eu entendo que essa é a magia da fotografia. É você parar para ver aquele instante, é você olhar com calma, é apreciar. E você fazer isso de forma rápida, de certa forma, você vai perder a experiência, a melhor parte, eu acho. Uma primeira dica que eu acho que eu poderia dar para você é essa. Então, que tal você preparar, um momento para você ou para quem estiver participando e que precisa também tomar essa decisão junto com você da escolha das fotos, de fazer isso de forma tranquila, de forma leve e de reviver isso de novo. Vocês tentarem ali contar a história, lembrar, teve isso, olha essa foto que teve esse instante. Então, é isso que eu poderia dar nesse primeiro momento, essa primeira dica, de transformar isso em algo prazeroso, em reviver novamente esse instante. Por que disso? Porque a gente vai fazer uma seleção de fotos para o álbum e essa seleção tem que ser enxuta. E aqui já vai a minha segunda dica, Nós não precisamos de contar tudo tintim por tintim dentro do álbum. No álbum, nós iremos colocar as fotos mais importantes e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, sobre como fazer essa curadoria, o que prestar atenção para que vocês tenham uma boa narrativa, ou seja, uma boa história dentro do álbum de vocês, pegando ali aqueles ganchos, também fugindo às vezes um pouco daquelas imagens não tão impactantes. Eu vou chegar lá, vamos por partes. Então vamos agora para a segunda dica. O que de fato levar em consideração para colocar no álbum? Primeiramente, isso está muito alinhado com o que eu acredito na fotografia, que é de ser uma fotografia documental, que vão despertar nas pessoas aquele sentimento, aquelas emoções vividas no dia. Segunda dica que eu daria é para que nós fujamos das fotos óbvias. Claro, se vocês quiserem essas, está tudo bem, é só a minha sugestão mesmo. O que são essas fotos óbvias? Por exemplo, fotos protocolares de assinatura, às vezes colocar muitas fotos posadas, das pessoas olhando para a câmera. Eu sugiro, caso você tenha feito muito dessas fotos, de você de repente investir em um álbum menor, somente para colocar essas fotos posadas, as pessoas olhando ali para a câmera. O que eu sugiro da gente colocar no álbum, e de ser algo assim bem detalhado, algo que vai fazer mais sentido. Eu acredito de nós focarmos naquelas imagens que vão despertar em nós, ou que já despertam em nós, algum tipo de emoção e que faz com que a nossa mente crie algum tipo de ideia, de história, de imaginação, que não seja óbvia nesse sentido, de você bater o olho e entender, essa foto é tal coisa. Mas eu acho legal aquelas fotos que você olha e fala assim, o que estava acontecendo ali? Nossa, por que será que aquela pessoa estava rindo dessa forma? E aí a gente começa a contar história ou relembrar. Também quando fotos, por exemplo, de objetos, se possível, caso tenha tido isso, caso tenha ocorrido isso, por exemplo, que tenham joias de família
ou objetos que foram confeccionados pelos noivos ou que foi confeccionado para os noivos. Às vezes foi alguém que fez algum objeto especial e aquilo tem uma história por trás, e eu acho muito legal inserir isso no álbum. Aqui eu tô com o álbum da Ana e do Pedro, né? Fotos que vão despertar emoção, né? Então, aqui a Ana se emocionando, a mãe dela lá no fundo chorando, próximo do vestido dela. Poxa, isso tem muita história, né? Aqui os três, ela e o pai dela e a mãe dela se abraçando. Apesar de que nesse momento a mãe dela me olhou, mas você percebe que uma conexão muito bonita entre eles. Então, essas fotos, na minha opinião, são um destaque, são fotos que deveriam entrar no álbum. Isso é só uma sugestão, evidentemente, vocês podem ficar à vontade para escolher, né? Nesse álbum aqui, vamos ter aquelas fotos lá no final, né? Com os pais, né? Eu acho que essas fotos é legal, sim, colocar no livro principal, né? Quando é casamento, quando nós estamos falando de casamento, né? Então eu estou produzindo esse vídeo aqui para ser um pouco geral, né? Esse caso aqui é um livro de casamento, então nesse contexto eu acho que vale a pena pelo menos essas fotos protocolares lá com os pais, padrinhos, as crianças, a gente colocar assim no álbum. Mas uma de cada, eu acho uma parte importante também a gente pensar de forma sistêmica. Então essa já é uma outra dica, né, da gente colocar no caso de casamento. Se colocar a mãe da noiva, vamos colocar a mãe do noivo, caso essa esteja presente e vice-versa. Então, deixar o livro de forma equilibrada, numa quantidade de convidados, para que nenhuma das famílias se sintam não representada na sua totalidade. Então, tente manter esse equilíbrio quando possível, né? A gente tem que pensar também que esse álbum vai ser visto por outras pessoas. Então, as pessoas que estão aqui no livro, elas se sentirem, né, representadas, elas se verem e ter aquele sentimento de que foi, né, bem descrita elas aqui, né, nesse álbum. Uma dúvida também muito comum que as pessoas me perguntam é: Ari, quantas fotos eu tenho que escolher para colocar no álbum? Olha, Ariane, eu prefiro trabalhar dessa maneira. Eu peço para que vocês escolham todas as fotos que você gostaria de imprimir. Eu deixei algumas dicas, caso vocês queiram seguir esse pensamento de colocar no livro fotos que despertem mais as emoções, que despertem a curiosidade, a imaginação, né? Fotos também que a gente se sente bem, né? Principalmente ali falando dos retratos, do qual nós percebemos que estamos bem, nos sentimos bem em nos ver ali, e que desperta também esse ar mais artístico. Então, para que seja de fato uma obra de arte, né? O álbum de vocês, e não somente, apesar de que isso por si só já é muito precioso, um álbum de memórias, mas também um álbum de arte, para vocês apreciarem na posteridade. Então, escolham nesse primeiro momento todas as fotos que você gostaria de imprimir. Por quê? Eu vou receber esse material e aí vai ser a minha vez, né, de trabalhar. Eu vou ver a curadoria que vocês fizeram, essa seleção, e vou montar um projeto, um álbum digital para que vocês avaliem. Depois eu vou enviar para vocês novamente, para que vocês façam uma prévia para entender se as fotos são essas mesmas, para que vocês tenham uma visualização, uma dimensão de como é que ficará, né, esse álbum. E aí vocês vão ter a oportunidade, a partir disso, de entender se vocês querem inserir mais fotos ou até mesmo tirar alguma que de repente naquele momento vocês acharam que seria importante colocar, para que nós possamos retirar essa foto do álbum. E aí, estando tudo ok, né, a gente vai passar para a parte de impressão, para a parte da encadernadora. E depois a gente vai falar, né, dos acabamentos, né? No meu caso aqui eu tenho alguns acabamentos. Neste caso aqui é um álbum 30x30, ele tem um acabamento a laser na capa, é uma capa sintética. Nós temos outras possibilidades que eu vou apresentar para você, vai depender do período que nós estivermos, né, trabalhando juntos, porque isso cada ano tem suas atualizações. São essas, né, iniciais as dicas. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, faça disso um processo gostoso. Tenham em mente, né, as fotos que vocês querem guardar, e lembrando que vocês têm todas as fotos digitais, então não precisa de colocar de fato tudo no álbum, mas também não precisam, né, de deixar aquele álbum monótono, né? A gente pode fazer um álbum que desperte de fato muitos uaus, né, e acima de tudo que nos desperte as emoções. Me segue aqui no canal e vou ficar muito feliz, né, de que você possa ir me acompanhar. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários também, caso você tenha dúvida
né, ou alguma coisa que você tiver precisando. Quem tiver meu WhatsApp pode me chamar, caso você seja meu cliente, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu estou aqui para poder ajudar mesmo. Se você ainda não é meu cliente, está passando por esse processo, seja novamente, né, com fotógrafo, porque você quer montar o seu álbum, né, de algum momento feliz da sua vida, deixe nos comentários também, né, sua dúvida, alguma coisa que eu possa fazer para te auxiliar. Muito obrigada!